Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje o dia da Imaculada Conceição. Se nós estivéssemos seguindo o calendário, se hoje, dia 8, não caísse em um domingo, nós estaríamos celebrando o 2º domingo do Advento. Mas quando acontece de o dia da Imaculada Conceição cair no 2º domingo do Advento, nós celebramos o dia da Imaculada Conceição, porque é um dia santo de guarda, de modo que se caísse numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós guardaríamos este dia por ser um dia tão especial para nós, tão importante para nós cristãos. Mas o que é que nós estamos celebrando quando celebramos a Imaculada Conceição? Se vocês, ao final da missa, encontrasse alguém que não veio à missa, que não é um católico, que apenas conhece mais ou menos as coisas, visse a igreja bem cheia como hoje está, e perguntasse: por que a igreja hoje estava tão cheia? Você vai dizer: porque hoje é dia da Imaculada Conceição, e ainda teve primeira comunhão naquele dia. E a pessoa perguntasse: mas o que é a Imaculada Conceição? Então vamos lá. Nós católicos precisamos saber das razões da nossa fé, saber explicar os princípios, pelo menos os princípios rudimentares, os princípios mais básicos da nossa fé. O Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854, ele proclamou este dogma, isto é, aquilo que já era a fé católica, aquilo que já pertencia ao depósito da fé, o Papa apenas explicitou e vinculou todos os católicos, dizendo: olha, isto aqui é um conteúdo cristão, católico, digno de fé, todos nós católicos precisamos nisso crer, nisso acreditar. E o que foi então que o Papa Pio IX proclamou? A doutrina que sustenta que a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente,
em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi preservada e imune de toda a mancha da culpa original. Então a Virgem Maria, nela o pecado jamais tocou. Ela foi preservada, ela foi imune de toda mácula, de toda mancha do pecado. Daí ela ser imaculada, não manchada pelo pecado original. Aqui nós podemos tirar alguns princípios para a nossa meditação. Isto é, o pecado nunca tocou a Virgem Maria, ela nunca foi seduzida pelo diabo, o diabo nunca teve poder sobre ela. Quando nós, meus irmãos, infelizmente, quando cometemos um pecado, de alguma maneira o diabo exerce sobre as nossas almas, sobre os nossos corpos, sobre nós, um poderio, uma influência, uma má influência. Isso nunca aconteceu na Virgem Maria. A nossa mãe nunca foi tocada por Satanás, nunca foi refém do pecado. Ela é a criatura inimiga por antonomasia. Ela é a inimiga número 1, a criatura inimiga número 1 do diabo e do pecado. Por isso que, se você percebe que existe alguma inclinação para o pecado, para um dado pecado, alguma ligação, você percebe que o inimigo encontrou um gancho na sua alma, peça à Virgem Maria, recorra à Mãe de Deus e nossa mãe, o auxílio dela. Diga: minha mãe, me ajude a vencer estes pecados. Minha mãe, me ajude a me livrar de todos estes pecados, que eu quero amar Jesus com todo o meu coração. E ela, que é a inimiga do pecado, que é a inimiga do diabo, nos alcançará a graça de sermos nós também inimigos do pecado, inimigos do diabo. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, já se profetizava a respeito da Virgem Maria. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está aqui falando com a serpente, com o diabo, com Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência do diabo, aqueles que são inimigos, aqueles que são amigos do diabo, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, vai te pisar a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, nós somos esta descendência da Virgem Maria, e nós precisamos nos unir cada vez mais a ela, para que ela, protegendo-nos e alcançando-nos as graças de que precisamos, nós sejamos também inimigos do diabo, inimigos de Satanás, não inclinados às suas seduções, mas com um coração livre para amar a Deus. E aí vem o segundo significado da festa de hoje, porque não é apenas quando nós celebramos a Imaculada Conceição, nós não estamos celebrando apenas esta realidade, esta verdade de que a Virgem Maria, ela foi preservada em virtude dos méritos de Cristo, por aquilo que Jesus nos alcançaria na cruz. Deus aplicou antecipadamente a Virgem Maria, preservando-a, salvando-a de todo o pecado. Então, este é um aspecto. A Virgem Maria, ela é imaculada. O pecado nela não tocou. Ok, mas tem um segundo significado. Ela foi cumulada de graça. Deus a preservou do pecado e acumulou
a plenificou, tornou-a repleta de graça. No prefácio da missa de hoje, nós iremos ouvir essa realidade. Diz aqui: a fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a bem-aventurada Virgem Maria de toda a mancha da culpa original, para que Jesus nascesse de um ventre imaculado. Era conveniente que Jesus, que nos libertaria do pecado, que Jesus, que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, era conveniente que ele nascesse de uma virgem, de uma mulher, de um ventre preservado do pecado. Pois bem, a fim de preparar para o vosso filho mãe que fosse digna dele, preservastes a bem-aventurada Virgem Maria de toda a mancha do pecado original. E, aí vem o segundo aspecto, e a enriquecestes com a plenitude da vossa graça. Então Deus concedeu à Virgem Maria a plenitude da graça. Nós ouvimos no Evangelho de hoje o espanto do anjo. Diz aqui: o anjo entrou onde ela estava, onde a Virgem Maria estava, e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele se espantou de encontrar na terra o que ele nunca tinha visto no céu. Eu vou repetir: o anjo se espantou de encontrar na terra o que nem no céu ele tinha visto. O quê? Uma criatura que amasse a Deus com tanta perfeição. Uma criatura que amasse a Deus com tanta profundidade. Uma criatura que amasse, que adorasse, que reverenciasse a Deus com tanta beleza, com aquela pequenina virgem que ele encontrou. Por isso, ele, que nunca elogiou criatura nenhuma, os anjos nunca elogiam criatura nenhuma. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, vocês nunca vão encontrar um elogio do anjo. Mas quando ele viu a Virgem Maria, ele a elogiou. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Meus irmãos, quando nós dizemos, e isto faz parte deste mistério que estamos hoje celebrando, quando nós dizemos que a Virgem Maria ama a Deus com amor mais profundo, com amor mais reverencial, com amor mais perfeito do que todas as criaturas, nós estamos dizendo que ela ama mais a Deus, que Deus colocou, que Deus, por infinita misericórdia, colocou nela mais perfeição do que em todas as criaturas juntas. Imagine aqui, se nós pegássemos um vaso e colocássemos, sabe aquelas balanças que tem 2 pratos? Aí em um prato você colocasse um vaso e colocasse naquele vaso o amor de todos os anjos, arcanjos, principados, virtudes, poderes, dominações, tronos, querubins, serafins. Não sei se eu falei aqui as 9 hierarquias angélicas. Colocasse todo o amor que os anjos têm por Deus. Como se isso não fosse suficiente, vamos colocar agora todo o amor de todas as virgens santas. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, Santa Faustina Kowalska, sei lá, todas as santas virgens, Santa Bernadette, todas as virgens, todo o amor de todas as virgens e mártires, e colocássemos dentro deste vaso. Já ficou maior, né? O amor de todos os anjos, miríades de miríades e miríades. O amor de todos eles neste vaso. O amor de todos os santos, de todas as santas virgens.
o amor de todos os mártires, daqueles que preferiram a morte a negar Jesus. O amor de todos os mártires, dos mártires que já existiram e que hão de existir, colocássemos neste vaso. O amor de todos os santos e santas que amaram a Deus acima de todas as coisas. Imagine, de todos os santos que existiram, que existem e que vão existir. O amor de todos os santos sacerdotes que se entregaram generosamente a Deus, que celebraram o santo sacrifício no altar e por extensão na própria vida, que diziam, de fato, isto é o meu corpo, porque se ofereciam também a si mesmos no sacrifício. O amor de todos os santos sacerdotes, e colocássemos neste vaso, e colocássemos um outro vaso do outro lado, no qual iríamos colocar o amor que a Virgem Maria tem por Deus. Este vaso pesaria infinitamente mais. É isso que nós estamos dizendo. Isto é, Deus concedeu à Virgem Maria esta graça imensa, superabundante, perfeita, de modo que São Boaventura, ele chega a dizer que Deus poderia criar um mundo melhor. Um mundo sem terremoto, maremoto, vendaval, tempestade. Deus poderia criar um mundo mais bonito, uma Cuiabá com um clima mais agradável. Pense, nossa, seria melhor, com certeza. Deus poderia, se assim o quisesse, poderia criar um mundo melhor, mas Deus não poderia criar uma mãe de Deus mais perfeita. Ela é a obra-prima da criação. E esta obra-prima da criação é nossa mãe. Meus irmãos, refugiemo-nos na Virgem Maria. Ela é a nossa mãe. Ela nos ama. Procuremos na Virgem Maria, e aqui falo de uma maneira particular para as crianças que receberão a primeira comunhão, mas para todos nós. Procuremos no coração da nossa mãe a fé de que precisamos. Quantas vezes nós vacilamos na fé? Peçamos à Virgem Maria que ela nos dê uma fé cada vez mais profunda, por exemplo, na Eucaristia, que nós creiamos de tal maneira e cada vez com mais profundidade em Jesus na Eucaristia, que nós o adoremos cada vez mais. Um dia, perguntaram à criança, assim como vocês, que queria fazer a primeira comunhão, só que ela era jovenzinha, não tinha ainda a idade adequada, mas a criança insistia muito que queria receber Jesus, que queria fazer a primeira comunhão, e levaram a criança para o pároco. E o padre então a chamou e disse: eu vou testar, para ver se ela está preparada para receber a primeira comunhão. E perguntou para ela: qual é a diferença de Jesus no céu e Jesus no sacrário? E a criança olhou para o padre e disse: nenhuma, é Jesus. Isto mesmo. A diferença que há é acidental, mas é Jesus. O mesmo Jesus no céu é o mesmo Jesus que será oferecido a cada um de vocês. Então, pedi a Jesus na comunhão, quando vocês receberem e vocês voltarem para o banco, pedi a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora: minha mãe, me ensina a amar o teu filho que eu recebi agora na comunhão. Minha mãe, me ensina a ter uma fé cada vez mais profunda, de modo que eu não apenas não duvide da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, mas eu o ame, eu o adore, eu o reverencie, e eu queira crescer cada vez mais em amizade com Ele. Jesus, o Senhor está aqui no meu coração. Você vai dizer quando você receber Jesus na Eucaristia: Jesus, você está aqui no meu coração, meu Senhor, aumenta o meu coração para que eu possa acolher mais de Ti, porque quanto maior for o nosso coração, mais de Jesus nós iremos receber. Quanto mais apertado for o nosso coração, Jesus vai se acomodar
àquele coração que o receber. Então, pedir a Jesus a graça de um coração grande, para que nós possamos amá-lo grandemente. A graça de um coração bem espaçoso, para que ele possa ocupar todos os espaços do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida. Mas conversar com Jesus. Isso que vocês vão fazer hoje pela primeira vez, precisam fazer a cada domingo que vocês receberem a Eucaristia, a cada dia que vocês receberem a Eucaristia, mas hoje, de uma maneira especial, já que hoje, Jesus Eucarístico vai entrar nos seus corações. Que nós, meus irmãos, peçamos à Virgem Maria esta graça, para que aquela graça que lhe foi concedida, de tanta perfeição e tanta profundidade, que nós peçamos à Virgem Maria que ela nos conceda uma centelha desta graça, que acenda a chama do amor em todos os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós agora iremos proclamar a nossa fé. Iremos proclamar a nossa fé e vocês vão acender as suas velas aqui no círio. Qual vai ser o significado de vocês proclamando a fé? Pedir a Deus a graça de terem a fé sempre acesa, sempre viva, como uma chama. E isso, meus santos, que as crianças vão apresentar de uma maneira plástica, com a vela acesa, todos nós podemos e devemos pedir que isso aconteça espiritualmente, que nós também, ao rezarmos o credo, não rezemos apenas com a boca, mas rezemos com todo o nosso coração.